Acha que aquela barra de cereais que come a meio da tarde é a sua aliada para se manter em forma? E se eu lhe dissesse que essa escolha, aparentemente saudável, pode estar a sabotar silenciosamente a sua força e a contribuir para a perda de músculo que tantos de nós sentimos depois dos 60? É uma realidade frustrante. Sentimos que as pernas já não têm a mesma firmeza para subir as escadas, que carregar os sacos das compras se tornou uma tarefa hercúlea e que até mesmo levantar-nos de uma cadeira exige um esforço extra. Olhamo-nos ao espelho e vemos a flacidez a instalar-se onde antes havia músculo. Tentamos comer bem, escolhemos produtos com rótulos que gritam saúde, mas a fraqueza persiste. O segredo não está em comer menos ou em fazer dietas restritivas. Está em comer de forma mais inteligente, especialmente no que toca aos lanches. Neste vídeo vamos desvendar o lanche poderoso que a maioria das pessoas com mais de 60 anos ignora. Um lanche que pode verdadeiramente ajudar a reconstruir a massa muscular magra enquanto descansa. Vamos também explorar outros hábitos simples e práticos para recuperar a sua força, a sua vitalidade e a sua independência. Fique até ao fim, porque a última dica envolve algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que pode transformar a sua saúde de uma forma que nunca imaginou. Ora bem, vamos diretos ao assunto que nos trouxe aqui. Aquele momento a meio da tarde ou antes de ir para a cama em que a fome aperta. A tentação é ir buscar uma bolacha, uma peça de fruta ou, claro, a famosa barra de cereais. Parecem inofensivas, certo? O problema é que a maioria destas opções é rica em açúcar e hidratos de carbono simples e muito pobre naquilo que o seu corpo mais precisa nesta fase da vida: proteína de alta qualidade. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e especialmente após os 60, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair todos os dias. Este processo chama-se sarcopenia e é uma das principais razões pelas quais perdemos força e mobilidade. A proteína é o cimento e os tijolos novos que o nosso corpo usa para reparar e reconstruir essa parede. Se não lhe dermos proteína suficiente e do tipo certo, a parede fica cada vez mais frágil. A barra de cereais. É como tentar remendar a parede com areia. Pode dar uma sensação de saciedade momentânea, mas não fornece os materiais de construção necessários. Então, qual é a alternativa? O que é este lanche milagroso? Prepare-se porque é algo surpreendentemente simples e acessível. Queijo cottage ou requeijão? Sim, leu bem. Aquele queijo branco muitas vezes esquecido no fundo do frigorífico. Também pode ser um iogurte grego natural, sem adição de açúcar. A magia destes alimentos está no tipo de proteína que contém, chamada caseína. Ao contrário de outras proteínas que são absorvidas rapidamente, a caseína é de digestão lenta. Isto significa que quando come uma porção antes de dormir, o seu corpo recebe um fornecimento constante e gradual de aminoácidos, os blocos de construção do músculo, durante toda a noite. É como ter uma pequena equipa de pedreiros a trabalhar nos seus músculos enquanto você dorme, reparando os danos do dia e construindo novo tecido muscular. Imagine construir músculo enquanto dorme. Isto é o oposto do que acontece quando comemos um lanche açucarado. O açúcar provoca um pico de energia seguido de uma quebra e não oferece qualquer benefício para os músculos. Pelo contrário, pode até promover a inflamação, que acelera o processo de envelhecimento e a perda muscular. Sei o que pode estar a pensar. Queijo cottage não tem muito sabor. E tem razão. Por si só pode ser um pouco monótono. Mas é aí que a criatividade entra. Transforme-o num lanche delicioso. Junte-lhe um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes e combatem a inflamação. Adicione algumas nozes ou amêndoas picadas para obter gorduras saudáveis e uma textura crocante. Se gostar de um toque mais doce, um fio de mel ou uma pitada de canela fazem maravilhas. A canela, aliás, também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. A questão da quantidade também é importante. Não precisa de comer uma taça gigante. Cerca de 150 a 200 gramas, o equivalente a um iogurte individual,
é o suficiente para desencadear este processo de reparação noturna. Outra excelente opção, muito nossa, muito portuguesa, são os tremoços. São uma fonte fantástica de proteína vegetal e fibra. Ter um pequeno prato de tremoços como lanche à meio da tarde é infinitamente superior a qualquer bolacha processada. Mantém-no saciado, estabiliza o açúcar no sangue e fornece proteína valiosa aos seus músculos. O fundamental é mudar a nossa mentalidade sobre o que é um lanche. Um lanche não é um mimo ou uma guloseima. Depois dos 60, um lanche é uma oportunidade estratégica para nutrir o seu corpo e combater ativamente o declínio muscular. Cada vez que escolhe um punhado de tremoços em vez de um pacote de batatas fritas ou uma taça de requeijão com fruta em vez de uma fatia de bolo, está a tomar uma decisão ativa a favor da sua força, da sua independência e da sua qualidade de vida futura. Comece hoje mesmo. Faça esta pequena troca. Experimente comer uma pequena taça de queijo cottage ou iogurte grego cerca de 1 hora antes de se deitar. Faça-o consistentemente durante algumas semanas. Observe como se sente ao acordar. Talvez não note uma diferença do dia para a boa noite, mas com o tempo estará a dar ao seu corpo a melhor ferramenta possível para se reconstruir e fortalecer. Mas claro, não basta apenas acertar no lanche da noite. Para realmente reconstruir e manter a massa muscular, precisamos de uma abordagem que abranja todo o dia, começando logo pela manhã. E aqui entra o segundo hábito crucial: a hidratação inteligente. Todos nós sabemos que devemos beber água, mas depois dos 60, a forma como bebemos água torna-se ainda mais importante. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. As células musculares encolhem, a comunicação entre os nervos e os músculos fica mais lenta e o risco de câimbras e lesões aumenta. Além disso, a desidratação torna o sangue mais espesso, o que significa que o coração tem de trabalhar mais para bombear o sangue e os nutrientes para os músculos. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Podemos estar desidratados e não sentir sede. Por isso, não podemos esperar por ela. A hidratação tem de ser um ato intencional. Comece o dia com 1 ou 2 copos de água grandes, mesmo antes do café. Pense nisto como dar um banho interno aos seus órgãos após uma longa noite de descanso e reparação. Durante o dia, tenha sempre uma garrafa de água por perto. Se a água pura lhe parece aborrecida, adicione-lhe sabor. Umas rodelas de limão, folhas de hortelã ou até mesmo um pau de canela podem torná-la mais apelativa. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam para a sua hidratação diária. A cor da sua urina é um bom indicador. Deve ser clara, de um amarelo pálido. Se estiver escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais. A hidratação adequada não só ajuda os músculos diretamente, como também melhora a digestão, o que significa que absorve melhor a proteína e os outros nutrientes dos alimentos que come. É um ciclo virtuoso. Músculos bem hidratados funcionam melhor, recuperam mais depressa e estão mais preparados para o próximo passo, que é talvez o mais temido, mas absolutamente essencial: o treino de força. Sei que a palavra treino pode assustar. Pode imaginar ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes. Esqueça essa imagem. Treino de força, para nós, pode ser feito no conforto da nossa casa, com o nosso próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos. Se não os usarmos, o corpo interpreta que não são necessários e começa a desmantelá-los. É a lei do usa-o ou perde-o. Não precisa de passar horas a fazer exercício. 15 a 20 minutos, 3 a 4 vezes por semana, podem fazer uma diferença monumental. Comece com algo tão simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos, 10 vezes seguidas. Isto é um agachamento assistido, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, os glúteos e o core,
músculos essenciais para o equilíbrio e para evitar quedas. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede, e coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Lentamente, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços. E quanto aos pesos? Não precisa de halteres caros. 2 garrafas de água de 1 litro ou 2 latas de feijão servem perfeitamente para começar. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e faça elevações dos braços para a frente e para os lados. O segredo é a consistência e a forma correta, não a quantidade de peso. Faça os movimentos de forma lenta e controlada. Sinta o músculo a trabalhar. É melhor fazer 5 repetições perfeitas do que 20 feitas de qualquer maneira. Este tipo de exercício não só constrói músculo, como também fortalece os ossos, melhora a sensibilidade à insulina, o que ajuda a prevenir a diabetes tipo 2 e liberta endorfinas que melhoram o humor. Comece devagar. Escolha 2 ou 3 exercícios e faça-os em dias alternados. À medida que se sentir mais forte, pode aumentar gradualmente o número de repetições ou a dificuldade. A sensação de poder, de sentir os seus próprios músculos a responder e a ficarem mais fortes, é incrivelmente recompensadora e devolve-nos uma confiança que por vezes pensamos ter perdido para sempre. Agora que já falamos da importância de um lanche proteico noturno, da hidratação e do estímulo através do exercício, falta uma peça fundamental no puzzle da construção muscular: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitas pessoas cometem o erro de concentrar quase toda a sua ingestão de proteína numa única refeição, geralmente ao jantar. Comemos um grande bife ou um peixe grelhado à noite e pensamos que o assunto está resolvido. No entanto, o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína de uma só vez para a construção muscular. Pense novamente na analogia da parede de tijolos. Se despejar um caminhão inteiro de tijolos e cimento de uma só vez no local da obra, a maioria vai ficar por usar e será desperdiçada. É muito mais eficiente ter um fornecimento constante de materiais ao longo do dia. A ciência mostra que, para adultos mais velhos, o ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma mais ou menos equitativa pelas principais refeições: pequeno almoço, almoço e jantar. O nosso corpo não armazena proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Precisa de um fornecimento regular. A maioria das pessoas consome muito pouca proteína ao pequeno almoço: uma torrada com manteiga, um café e talvez uma peça de fruta. Onde estão os materiais de construção para começar o dia? Trocar essa torrada por 2 ovos mexidos ou cozidos faz uma diferença abismal. Os ovos são uma fonte de proteína completa e barata. Outra opção excelente é juntar uma colher de sementes de chia ou linhaça ao seu iogurte ou papas de aveia. Ao almoço, em vez de um prato focado apenas em hidratos de carbono, como uma massa simples, certifique-se de que inclui sempre uma boa fonte de proteína. Pode ser uma porção de peito de frango grelhado, uma lata de atum na salada, ou opções vegetais como uma sopa de lentilhas ou um caril de grão de bico. E ao jantar, claro, mantenha a sua fonte de proteína, como o peixe, a carne ou o tofu, mas talvez numa porção ligeiramente mais moderada, já que vai complementá-la com o seu lanche de caseína antes de dormir. O objetivo é fornecer ao seu corpo um fluxo constante de aminoácidos, mantendo-o num estado de construção muscular, ou anabolismo, durante o máximo de tempo possível. Ao fazer isto, não só otimiza a reparação e o crescimento dos músculos, como também aumenta a saciedade ao longo do dia, o que ajuda a controlar o peso e a evitar os desejos por alimentos pouco saudáveis. E isto leva-nos àquela dica final que prometi, usando algo que todos temos em casa. Falamos em usar latas de feijão como pesos, mas não é disso que se trata. Trata-se do próprio conteúdo da lata. As leguminosas. Feijão, grão, lentilhas. Estes alimentos humildes são verdadeiras potências nutricionais. São ricos em proteína, fibra,
vitaminas e minerais. Integrá-los regularmente na sua alimentação é uma das coisas mais inteligentes que pode fazer pela sua saúde muscular e geral. A fibra alimenta as bactérias boas do seu intestino, o que melhora a absorção de nutrientes e reduz a inflamação em todo o corpo, um fator-chave no envelhecimento saudável. A proteína vegetal combinada com a proteína animal oferece um espectro mais vasto de aminoácidos. Tente incluir leguminosas na sua dieta pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Adicione um punhado de feijão frade a uma salada, faça uma sopa de lentilhas reconfortante ou prepare um hummus caseiro com grão de bico para barrar no pão integral. Lembre-se, o seu corpo é uma estrutura incrível, com uma capacidade notável de se regenerar e fortalecer independentemente da idade. Não é preciso fazer mudanças drásticas e insustentáveis. Comece com o lanche de queijo cottage à noite. Comece a beber um copo de água extra pela manhã. Comece a levantar-se da cadeira sem as mãos 10 vezes por dia. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a resultados extraordinários. A força não é apenas sobre levantar pesos, é sobre a capacidade de viver a vida plenamente. É poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. É poder carregar as suas próprias compras. É poder viajar e explorar o mundo com confiança no seu corpo. Essa liberdade e independência não tem preço. Está ao seu alcance. Acredite na sua capacidade de mudar e de se tornar mais forte. Um lanche, um copo de água e um agachamento de cada vez. Partilhe nos comentários abaixo. Qual é a sua maior dificuldade em manter-se ativo e forte? Talvez a sua experiência possa ajudar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva e ative o sino para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir na sua maior riqueza, a sua saúde. Viva a sua melhor vida, hoje e sempre.